Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos a mais um Dr. Apple News. Esse é o 290º Dr. Apple News, sempre com a ajuda do Antônio, do Renato, do Gilberto. Muito obrigado pelas sugestões de pauta de vocês. Hoje, 2 de maio, um dia especial, aniversário do Thó, né? A nossa audiência canina aí, o Thó completando 18 aninhos, então é um cafuné especial pro Thó, né? Uma lembrança da Pink aqui, a minha cadelinha também, que está sempre acompanhando o Dr. Apple News. Então, Antônio, um abraço para você, parabéns pro Thó, que está sempre acompanhando lá de Joanópolis aqui o canal, me ajudando muito. Muito obrigado. Bom, vamos lá, então a gente tem aí nas notícias históricas o iTunes apresentando a sua cartela de filmes, não só de músicas, mas de filmes também para poder alugar. Numa época aí que a internet não era tão boa, tão rápida como é hoje, né, 2008, para vocês terem uma ideia. E inaugurando uma nova forma também de assistir filmes, que hoje em dia é o que acontece, né? Você lembra quando a gente ia nas locadoras, né? Locadora de bairro, aí as grandes cidades começaram a ter blockbuster, você tinha que alugar a fita, né? E aí se você não rebobinasse a fita tinha que pagar uma multa. Aí depois vieram os DVDs, não precisava mais rebobinar a fita, já era uma maravilha. Aí você esquecia de devolver, o filme ficava lá perdido em casa, daí você tinha multa para pagar lá na locadora. Acabou, né? Aquele programa de sexta-feira de você ir com a família e ficar olhando as gôndolas e ver quais eram os filmes e escolher 1, 2 filmes para você assistir. Hoje você aperta um botão e você fica a madrugada inteira assistindo um monte de filme, né? Facilitou pra caramba aí, mudou o nosso consumo de filmes. A Apple estava na vanguarda desse movimento também, oferecendo dentro do iTunes os filmes. Muito legal. iPad com 3G, né? O primeiro iPad que foi lançado, ele só tinha Wi-Fi, ele não tinha 3G. A Apple anunciou as duas categorias, como ainda é hoje, você pode comprar o iPad só com Wi-Fi e o iPad com Wi-Fi e com 3G. Então o iPad foi lançado, o primeiro que começou a vender foi só o Wi-Fi, e aí foi o que, um mês depois, né? Quase um mês depois do primeiro iPad com o Wi-Fi ser vendido, começaram a chegar nas mãos dos consumidores o iPad com 3G, que não faz muito sentido para quem quer muita mobilidade, né? O iPad necessita aí também do 3G, a não ser que você, né, não saia muito dos caminhos, né, não vá muito para lugares remotos, não use na rua e tal, porque hoje em dia tudo quanto é lugar tem Wi-Fi, mas naquela época não, né? Então estamos falando de 30 de abril de 2010, olha só que legal. O iPad também nessa versão não tinha nem câmera, né? Muita gente aguardou aí a saída da segunda geração para ter uma câmera, e esse foi realmente um protótipo que a Apple lançou e fez muito sucesso, inaugurou um mercado novo completamente diferente que não existia antes, né? Bom, esse aqui 2010, né? Isso aqui foi, eu lembro que foi muito problemático para a internet, né? A morte do Flash. Quem lembra aí do Flash, né? O Flash é a tecnologia inventada pela Adobe para ter animação na internet. Na época não existia animação na internet, era só o GIF animado, né? Então era só aquelas coisas que se movimentavam assim, que ainda existe até hoje, mas aquelas animações mais fluídas e tal, não existiam, e a Apple, a Adobe inventou o Flash. Só que o Flash ele era muito pesado, ele dependia de uma máquina muito boa, de uma internet muito boa. Eu lembro que nessa época eu trabalhava com internet, nessa época não, antes, né? Puxa vida, isso aqui a gente está falando de 2010, a gente está falando de uns 12 anos antes, né? A gente já fazia site em Flash, era né, a coisa mais legal, a empresa contratava a gente para poder fazer o site em Flash, porque o legal era o site ter algum tipo de animação, tinha uma abertura inicial, né, como se fosse um trailer de filme, então o pessoal bancava mesmo isso para poder estar sempre à frente ao tempo. O problema é que no iPhone consumia muita bateria, porque exigia muito do processador, e o Steve Jobs teve uma decisão de falar, no iPhone não vai rolar Flash. Primeiro porque ele consome muito, se rolar Flash, a galera vai acabar em 5 minutos da bateria. A gente sabe que os primeiros iPhones, a bateria não era durável, né, acabava muito rápido, então se tivesse o Flash ainda ia ser inviável. E também tinha muitos problemas de segurança. E o Steve Jobs bancou, falou, cara, no iPhone e no iPad não vai rolar Flash, vocês podem reclamar o que vocês quiserem, é uma tecnologia ultrapassada, ela tem que ser alterada, foi alterada para o HTML5,
né? Quem se atualizou começou a fazer também animações em HTML5. E, cara, desceram a lenha nele. Mas desceram a lenha, ele tá maluco, não sei o quê. E é sempre assim, cara. Alguém tem que ter o peito para empurrar a coisa para frente, né? Senão a gente estaria até hoje utilizando Flash, uma tecnologia muito ultrapassada, muito pesada, muito difícil de carregar e que ia acabar com as baterias de hoje em dia. E a gente vê que nenhum outro produto hoje roda Flash, né? E mesmo quem desceu o pau no Steve Jobs naquela época, hoje acaba seguindo, né? O mercado inteiro acabou se acostumando com isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para o Steve Jobs, que ele nunca teve medo de cancelamento, dessas, né, críticas e tal. A hora que ele achava que tinha que fazer um negócio, ele fazia e bancava e acabou. É isso aí. Saudades, né? Bom, resultados fiscais aí da Apple desse segundo quarto de 2025, eles falam do primeiro quarto, né? Então a gente tem aí o gráfico, mais um recorde, né? 95,4 bilhões de receita comparado com 90,8 bilhões de receita do quarto anterior. Quase 5 bilhões a mais. É um valor bastante considerável, né? A gente vê pelo gráfico aí que em 2022 teve uma queda acentuada, melhorou um pouquinho e agora chegou mais ainda para frente. Um lucro aí, lucro líquido, não, lucro 47, aí aqui ó, 47,1 percentual comparado com 46,6 o lucro bruto, né? Então aí também um aumento considerável no lucro bruto, tirando aí todos os encargos e tudo mais. Então, mais uma resposta boa aí financeira para os acionistas da Apple, né? Bom, aqui obviamente que ia rolar esse movimento, né, por conta dessa disputa aí de mercados entre Estados Unidos e China. A gente vê a Apple tentando mudar completamente o foco, principalmente os iPhones que alimentam o mercado americano, vindo agora da Índia ao invés da China, e deixando a China para o restante do mundo, para mercados menores. O mais importante, óbvio, para ela é o mercado americano. Então a gente está vendo aí uma mudança. Já tinha acontecido isso antes, quando rolou aquele fechamento da Índia, a Índia, né, travou todas as indústrias e tal, a Apple ficou a ver navios, né, como falavam antigamente, nem sei se fala ainda hoje, né, a ver navios, a gente vai ficando velho, vai lembrando dos ditos populares, né, e aí a gente tem a Apple fazendo esse movimento que obviamente ia ser natural acontecer isso. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Esse aqui foi uma notícia do Globo.com. Eu nem sabia que tinha esses aplicativos, mas é óbvio que isso iria acabar acontecendo. Aplicativos que tiram a roupa de fotos, né? Não é que tira a roupa, né? A inteligência artificial pega uma foto com roupa e reconstrói essa foto como se a pessoa estivesse sem roupa. Isso aí é óbvio que ia acontecer, né? Não tem jeito. E a Apple está removendo, depois que a BBC fez uma notícia sobre isso, né? A Apple e o Google começaram a remover esses aplicativos da sua loja. Mas a inteligência artificial vai acabar fazendo isso, né? A gente tem aí muitos vídeos onde as pessoas trocam o rosto, né? Simulam a voz de outras pessoas, né? Então você assiste vídeos que parece que é a pessoa que está fazendo, parece que é a pessoa que está falando, e na verdade aquilo foi feito por um computador. Eu lembro que quando começou o Photoshop, também o pessoal tinha essa mesma preocupação. Poxa, eles vão alterar a fotografia, e agora o que vai acontecer? Vão criar provas, né, provas mentirosas e tal. Esse aqui é só uma evolução do que era o Photoshop. Agora a gente consegue fazer isso muito mais fácil e consegue fazer até com filmes. Então, assim, não acredite em tudo que você vê, né, e nem o que você ouve. Que a inteligência pode pegar a minha fala aqui, aprender o meu jeito de falar, o meu tom de voz, e pode criar um Dr. Apple News completamente mentiroso, falando um monte de bobagem. Por enquanto aqui, ó, pode apertar que ainda é real, tá bom? Bom, Apple Watch SE 3, a gente vai ter lá em junho
no começo de junho, a Apple anunciando os novos sistemas operacionais, e pode ser que ela dê uma pincelada em produtos também, às vezes ela faz isso. E a gente tem aí um rumor dizendo que o Apple Watch SE pode ter uma tela um pouquinho maior, o que é natural de acontecer, a tela pode chegar um pouco mais na borda, mas eu não acredito que a caixa, né, do relógio vai aumentar tanto, porque ele é um relógio mais voltado para crianças, né? É um relógio de uma linha mais barata, provavelmente vai ter um acabamento com outro tipo de material, justamente para atender esse público infantil, e criança não tem o punho muito largo, né? Então eles não devem fazer um negócio de 45 milímetros, né? Provavelmente vai ser menorzinho, mas a tela deve ocupar um espaço maior, como é no Apple Watch Series 10, ok? A gente tem falado de óculos, né? Não o Apple Vision, mas óculos mesmo que a Apple estaria desenvolvendo. Inclusive eu trouxe algumas patentes, né, para vocês nas semanas anteriores, e parece que esse projeto lá da Apple é chamado N50. Então alguém aí deu com a língua nos dentes para o Mark Gurman e revelou que realmente existe um projeto de um óculos mesmo, normal, que teria essa capacidade de inteligência virtual, de realidade virtual, de realidade aumentada e tal, e que a Apple estaria realmente trabalhando num produto diferente como esse, e o nome desse projeto lá interno seria N50. Vamos ver, ainda é tudo muito rumor, a gente não tem certeza ainda de nada. E a Apple mudando aí para 12 GB de RAM, né? Os iPhones que tinham 8 GB, durante muito tempo ficou 4 GB, agora 8, e agora vai para 12 provavelmente, para dar mais suporte aí para os novos recursos, principalmente na parte de inteligência artificial. O 8 ainda resolve, ainda roda, mas o 12 obviamente vai dar mais refresco, provavelmente vai ter uma implementação de novos recursos que vão exigir mais processamento, vão exigir mais memória, e com certeza a Apple vai dar esse boost aí no equipamento. A concorrência já tem há muito tempo e tal, tudo bem que tem há muito tempo, mas o iPhone sempre deu conta muito bem do recado com 4 GB, com 8 GB, então não é uma questão de número, né? O meu tem 17 GB, o meu tem 32, o meu tem 1 tera de... Daí, né? O meu iPhone com 4 dava conta muito bem do recado, né? Então agora que há necessidade, a Apple com certeza vai aumentando. Lembrando que o que tem mais caro hoje em dia na parte de hardware, de tecnologia, é memória e armazenamento. Então quanto mais memória, mais armazenamento, mais caro vai ficar aí os equipamentos. Então vamos ver o quanto que isso vai impactar no preço do produto também, ok? E é isso, a gente encerra, falei que esse ia ser rapidinho, no meio do feriado para vocês. Muito obrigado pela audiência de todos, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Não esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos para você se matricular. Lembrando que os cursos não é assinatura, você não precisa pagar o resto da vida, que nem hoje em dia é tudo, né? Eu acho um saco isso, tem que ficar pagando assinatura de tudo, você compra o curso uma vez só e pronto, tá bom, pessoal? Então aproveite os cursos completos que a gente tem lá para vocês aprenderem, e também os meus contatos, caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.